Oi gente, tudo bem? Já era pra eu ter vindo aqui há um tempo terminar esse diário, que eu não sei nem se esse vai ser o último antes dela nascer. Mas é que realmente é todo um processo de adaptação do meu corpo, dos meus hormônios, do cansaço. Eu não tive muitos sintomas fortes assim, mas o cansaço pegou bem pesado e pra ajudar eu tive que voltar a trabalhar. Então, por isso que ficou meio difícil de eu conseguir sentar e falar, não, eu vou gravar. Fora que eu sempre queria gravar de dia pra luz ficar melhor. Hoje eu falei, não, eu vou gravar à noite mesmo, porque senão eu não vou gravar nunca esse vídeo. Eu tô aqui com uma colinha das coisas que foram acontecendo. Agora, atualmente, eu estou de 34 semanas, mas eu vou falar tudo pra vocês certinho o que aconteceu antes, tá? Se eu não me engano, o último vídeo que eu fiz de diário da gravidez foi com 22 semanas, não tenho certeza. Mas o que eu tenho pra falar pra vocês é que a partir da 24ª semana é que eu comecei a sentir ela de verdade. Só que era sempre quando eu tava mais calma, no final do dia, deitada, prestando mais atenção. Não era assim toda hora também, mas foi nessa semana que eu comecei a sentir mais ela e falar, não, realmente é ela que tá mexendo, não é gases, não é coisa da minha cabeça, não é nada do tipo. E também, junto com isso, eu comecei a sentir muita fome. Vocês não têm ideia. É tipo assim, é como eu falo pra algumas pessoas. Sabe aquela fome que você sente, assim, que você parece que não tomou café, você quer comer um pratão de arroz, feijão, mistura, salada e legumes, bem grandão? Então, essa fome, eu comia isso aí, dava 5 minutos eu queria comer a mesma coisa. É lógico que eu não comia, mas a sensação era essa, de como se eu não tivesse comido mesmo, sabe? Às vezes de 2 ou de 1 em 1 hora já dava essa fome, sendo que eu tinha acabado de comer. Mas se eu comesse uma fruta, uma banana, uma torrada, alguma coisa já passava. Era só a sensação mesmo, sabe? Não é pra ficar comendo que nem uma louca, embora dê muita vontade. Da 27ª semana em diante foi o pico de eu sentir sono. Sono, muito sono. Quando eu estava comendo, eu estava dormindo. Não, mas falando sério mesmo, era um sono que tinha dias que eu não tinha voltado a trabalhar ainda, né, na época, e eu ficava o dia todo dormindo e a noite toda dormindo. Eu só acordava pra ir ao banheiro e comer. Só. E olha que às vezes até passava um pouco do horário, assim, né, de me alimentar, mas é porque era um sono que incontrolável, assim, que parecia que eu tava 3 dias sem dormir. Era esse sono que eu tinha. Na 28ª semana pra 29ª foi quando eu senti os movimentos dela mais frequentes, não só quando eu estava mais calma, e em lugares diferentes, porque antes ela estava na transversal, com a cabecinha aqui e o corpinho pra cá, né, pra cima. E aí, nessas semanas, eu comecei a sentir em lugares diferentes, então na minha cabeça eu já falei, eu acho que ela já deve ter dado uma mudadinha de posição aí, porque eram os lugares que eu não sentia ela se mexer antes, mais frequentes e mais fortes, né, os movimentos. Mas aí com 30 semanas foi quando realmente não tinha mais hora, lugar, momento que ela se mexia o tempo todo. E assim tá até agora, tá? Só pra deixar claro pra vocês. Tanto é que foi com essa semana, né, com 30 semanas, que eu realmente comecei a acordar com ela. E não com vontade de ir no banheiro ou fome, mas com ela se mexendo. Eu acordava assim e falava, ué, mas o que tá acontecendo? E era ela que tava se mexendo dentro da barriga. E também foi quando eu fiz um outro ultrassom, em que realmente provou que ela tinha mudado de posição mesmo. Então, o que eu tinha na minha cabeça era certo. Como eu falei pra vocês, eu senti ela se mexer em outros lugares. Então, realmente ela tava virada já, com a cabecinha pra baixo. Oi, Bocão. Filha, você ainda...
E eu até marquei aqui no papel que foi nesse período também que eu tive que voltar a trabalhar, que não estava mais autorizado, né, o afastamento das gestantes devido ao momento que a gente está vivendo, para ficar em casa ou trabalhar home office. Como eu trabalho em supermercado, tinha como fazer home office, então eu tive que voltar mesmo ao trabalho. Se não me engano, desde o dia 11/3 aqui, 11 de março, né, que saiu essa nova lei que realmente tinha que voltar a trabalhar. Então eu recebi a ligação no dia 10, no dia 11 eu voltei, porém eu só trabalhei um dia, porque eu entrei em contato com a minha médica para saber se tudo bem com a minha saúde, com a saúde da bebê, se eu podia voltar mesmo, como que tava, porque logicamente eu fiquei preocupada, né? Porque como vocês sabem, eu faço tratamento de lúpus, é uma gestação de risco, então eu queria um respaldo, né, médico, para o ok, né, na verdade, para que eu pudesse realmente voltar. Então ela me deu um outro atestado falando para eu ficar alguns dias em casa ainda. Mas não teve jeito, eu tive que voltar mesmo, porque o atestado que ela deu já não era mais válido, porque era realmente devido ao momento que a gente estava vivendo, né? Então, e eu tava bem também, então não tinha por que eu ficar em casa. É lógico que eu não ia trabalhar como eu estava trabalhando antes, com calma, devagarzinho, tendo mais pausas para usar o banheiro, para comer alguma coisa, né? Para não também afetar e mudar tanto logo no final da gestação, né? Então, no dia 5 de abril foi que eu realmente voltei a trabalhar, porque a gente estava analisando, tinha sim a possibilidade de eu ficar em casa, porém o período de ficar em casa são 3 meses, que é a licença maternidade, né, no caso. Então, se eu fosse utilizar esses 3 meses bem antes, assim, eu ia ficar muito pouco tempo com ela, né, depois que ela nascesse. E eu preferi ficar esses 3 meses com ela nos meus braços, né, e não em casa, sendo que eu tava bem, dava para trabalhar, como eu falei, devagar. Então, realmente, a minha saúde, no caso do lúpus, estava ok, a gestação estava ok, então nós decidimos que eu podia voltar mesmo. E como eu falei, né, com 30 semanas ela já começou a se mexer muito mais forte, e esses movimentos só foram aumentando, aumentando, aumentando. Agora, atualmente, eu estou com 34 semanas, eu já vou mostrar minha barrinha pra vocês. Ela tá crescendo bastante, né, tá evoluindo rápido agora, nesse finalzinho. Tá mexendo bastante, de dar pra ver, assim, a barriga se mexer. Já começou agora a ficar desconfortável pra dormir. Eu fiquei meio resfriada também, aí acabou ficando pior. Mas eu deito, eu não consigo ficar quieta na cama. Não consigo. Da falta de ar, não consigo ficar paradinha. Por mais que eu esteja morta de canseira, querendo dormir, descansar, eu não consigo. Só que também quando eu apago, esquece, entendeu? Eu realmente apago. E eu ouvi alguns relatos, né, de algumas gestantes falando que agora no finalzinho, tudo que você sentiu no comecinho, você sente agora. E realmente, algumas coisas eu notei. Só que menos intensidade, vamos dizer assim. Fome, que voltou, que tinha regulado, aí voltou a ficar com fome, mas não com tanta mais, assim. Um pouco de azia, que eu acho que eu falei no outro diário, né, que eu sentia bastante azia, então eu fiquei com um pouco de azia. Cansaço enorme, mas um pouco diferente, porque eu sei que é por conta do peso da barriga mesmo. Então, algumas coisinhas que eu tava sentindo lá no começo, eu senti um pouco agora também. Estou sentindo um pouco agora, né? Então, vou mostrar pra vocês como que tá a barriga agora. Tá enorme. O umbigo tá quase saindo pra fora. E olha que o meu umbigo era fundo, hein, gente? Ó, ela tá assim. Bem grandona. Eu sinto muito ela mexendo os pezinhos aqui embaixo da minha costela, aqui, ó. E eu trabalho sentada, então às vezes fica um pouco incômodo, eu tenho que levantar. Porque ela sempre tá com os pezinhos. Eu não sei se é o joelhinho, se é o tornozelinho, nessa região aqui. Mas, ó.
E aí, cresceu muito? Mas é isso. Eu não sei se eu vou conseguir fazer outro diário pra vocês aqui antes dela nascer. Não sei se vai ter muitas mudanças ainda daqui pro final. Mas por enquanto tá assim. Vocês estão vendo aqui o bercinho dela. A malinha dela já tá pronta. Então tá tudo encaminhadinho. Ah, eu esqueci de falar uma coisa. A partir de agora, né, com 34 semanas, eu vou começar a ver minha médica uma semana sim, uma semana não. Só que daqui a pouco isso já vai mudar. Daqui a pouco vai ser uma semana, daqui a pouco de 4 em 4 dias, conforme for evoluindo. Porque como eu falei, a partir de agora começa a evoluir tudo muito rápido. Então já tá toda formadinha, agora ela tá ganhando peso, né? Então é final mesmo da gestação. Eu espero que vocês tenham gostado. Desculpa a minha cara de cansaço. Como eu falei, se eu for esperar o melhor momento, melhor luz, melhor, né, eu não vou conseguir fazer. Então já demorei pra fazer esse. Então é isso. Um beijo e até o próximo vídeo.